Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 9. Bons estudos! O Brasil e o Mundo Atlântico é o nome da unidade 2 do curso de História do Ensino Fundamental. Nesta segunda unidade, compreenderemos como as navegações transoceânicas e as interações entre a América e outros continentes modificaram amplas áreas do mundo entre os séculos 17 e 18. Veremos que no Brasil, as lutas dos escravos e a presença de indígenas, africanos e portugueses deram um formato totalmente original ao que viria a ser o nosso país. Nesta sociedade colonial, negros, homens livres pobres e indígenas ocupavam uma posição subalterna e eram mantidos distantes do poder. O Brasil, que se tornou independente e imperial, continuou o projeto excludente da sua sociedade colonial, sendo sempre questionado por embates políticos e sociais. Fruta é tudo de bom. Olha só que delícia. Manga, jaca e a nossa brasileiríssima banana. Você concorda com isso, certo? Errado. Aqui está a primeira surpresa da teleaula de hoje. Nenhuma dessas três frutas, nem mesmo a nossa querida banana, é natural do Brasil. De onde você acha que elas são? Não tenho a menor ideia. Eu acho que veio da África. Das Antilhas, né? Do Amazonas. Eu acredito que da Bahia. Uma boa parte das frutas eram da Índia, da Ásia. Pois é, acertou quem achou que elas vieram da Ásia. Chegaram ao nosso país através das rotas marítimas dos séculos 16, 17 e 18. Surpreso? Pois fique sabendo que a tão comentada globalização não começou hoje, não. E isso tem tudo a ver com a nossa questão da teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer mais sobre as diferentes partes do mundo que se conectavam com a América entre os séculos 17 e 19. Vai viajar por mares que naquela época entrelaçavam as histórias do nosso país com as da África e da Ásia. Vai constatar que conhecer melhor a história de outros povos contribui para conhecer melhor a nós mesmos. Nossa, ficou bonito esse mapa, hein, Joana? É, né? Eu também gostei. E acho que vai dar para entender bem o assunto que a gente vai mostrar. A formação do mundo atlântico. É verdade. Sabe o que me preocupa? É que a gente vai mostrar o que aconteceu principalmente nessa vasta, ampla região do mundo aqui, ó, entre os séculos 17 e 19. E o que isso tem de mais? É que isso começou a acontecer bem antes, né? Desde o século 15. É verdade. Vamos revisar? Você se lembra? Bom, para entender como foi a formação do mundo atlântico, vamos fazer uma revisão. Eu me lembro que na aula 4, aprendi que os portugueses e espanhóis chegaram ao continente americano no século XV e conquistaram terras nesta parte do mundo. Também aprendi que para não criar conflito entre os dois países ibéricos, até o Papa interveio, criando uma bula papal, isto é, um documento oficial que ficou conhecido depois como Tratado de Tordesilhas. Também já sei que os portugueses, ainda no século XV, partiram para a África e para o Oriente, onde existiam produtos muito cobiçados no mercado europeu. Mas não querendo perder a terra que tinham acabado de conquistar, ou seja, o Brasil, resolveram iniciar a colonização deste território. Mas como foi que eles fizeram isso mesmo? Cana-de-açúcar. Isso mesmo, cana-de-açúcar. Para fundarem essa colônia que se tornou o nosso Brasil, os portugueses passaram a implementar núcleos de povoamento. Esses núcleos cresciam em torno das lavouras de cana-de-açúcar. Na verdade, eles já tinham experimentado esse tipo de cultura e com sucesso nas Ilhas Atlânticas. Essas Ilhas Atlânticas, aliás, tiveram um papel de grande importância na montagem da rede de comércio que Portugal criou através dos oceanos e que se constituiu no Império Português. Havia o Arquipélago da Madeira, de onde os portugueses retiravam madeira para fazer seus barcos e plantavam cana-de-açúcar. Havia também as ilhas do Arquipélago de Açores, conhecido como Ilha dos Pássaros, pois Açores é o nome de uma ave do lugar. Estas ilhas foram povoadas no século XV por portugueses, holandeses e belgas.
Essa era uma outra característica marcante do império que Portugal criou nas Ilhas Atlânticas. Eles traziam colonos de toda a parte da Europa. E essas ilhas, além de serem exploradas, tinham uma utilidade estratégica. Elas serviam como ponto de parada para os navios que estavam em viagens oceânicas. Esses pontos de parada eram conhecidos como aguadas. Isso é uma coisa boa da gente pensar, né? Isso do Império Português. A gente fala muito em globalização hoje em dia, mas naquela época o mundo já vivia ligado por rotas comerciais, né? Os portugueses encontraram na costa oriental da África cidades com longa tradição de comércio e contato com os portos da Índia e da China. Principalmente o litoral da Índia era muito importante, pois ali eles poderiam obter produtos de uma ampla região do Oriente, como temperos, ervas de cheiro, chás, os tecidos indianos, joias, pedras preciosas. E tudo isso vinha dos lugares mais distantes, como o Ceilão, Banda, o arquipélago das Molucas. A presença portuguesa se estendeu até a Malásia, que era um ponto estratégico do comércio da região. Quando os portugueses fundaram a cidade de Macau, incluíram a China e o Extremo Oriente num circuito que levou as mercadorias chinesas para o Ocidente. O Japão veio em seguida fazer parte dessas conexões marítimas comandadas pelos lusitanos. Realmente a globalização não é uma coisa recente não, viu? Ainda mais se pensarmos que toda essa movimentação também começou a acontecer no Atlântico. E a disputa estava ficando cada vez mais acirrada, porque Portugal não era o único país europeu a disputar os mercados africanos e orientais. Os ingleses passaram a fundar colônias na América do Norte, assim como os holandeses. No século XVII, já havia 12 colônias inglesas naquela região. Os franceses também tentaram colonizar parte daquele território, hoje conhecido como Canadá. E esses 3 países ocuparam diversas ilhas do Mar do Caribe. O movimento era grande mesmo. Os ingleses, holandeses e franceses também começaram a disputar o direito de fundar feitorias no litoral da África Ocidental. E os holandeses chegaram até a tentar colonizar o Brasil, mais precisamente a região de Pernambuco. E ao mesmo tempo, ocuparam lugares de presença portuguesa na África. Também tivemos holandeses e franceses nas Guianas. E a disputa com países europeus em áreas que antes pertenciam a Portugal e à Espanha foram ampliando a navegação nos oceanos. É isso aí. Olha só, mandioca. Da onde você acha que veio essa raiz? Essa veio aqui do Brasil mesmo. Mas o interessante é que a mandioca virou base de comida típica na África. Isso mesmo que você deve estar pensando. Essa é apenas mais uma das trocas culturais, agora na mão inversa, do Brasil para fora, surgidas daquele intenso intercâmbio mercantil entre América, África, Ásia e Europa. Nenhuma outra atividade comercial e marítima foi tão intensa para a formação do mundo atlântico quanto o tráfico negreiro, isto é, o tráfico de escravos africanos. Os negros escravizados eram capturados e levados até os portos no litoral da África, onde permaneciam num armazém, esperando um comprador chegar no navio. Uma vez comprados, eram contados e registrados, pois se tratava de um negócio. Algumas vezes eram batizados no porto, recebendo um nome cristão. E então eram embarcados nos navios negreiros, conhecidos como tumbeiros. Mas os negros trouxeram com eles uma bagagem cultural riquíssima. A grande força espiritual dos povos africanos influenciou de modo profundo a nossa cultura, a nossa língua, o nosso jeito de ser. Quer dizer que com o tráfico negreiro se consolidou uma área de comércio. Exato. Através desse comércio infame, se formou uma rede de comércio interligada pelos oceanos. E essa rede toda estava consolidada entre os séculos XVII e XVIII. Isso mesmo. O século XVIII foi o tempo mais ativo dessas conexões feitas pelos oceanos. Em função das atividades comerciais, reinos africanos se fortaleceram, assim como algumas cidades das Américas e grupos comerciais da Europa. Você já pensou na quantidade de gente navegando por esses oceanos, trazendo e levando mercadorias? Não só mercadorias, informações também. E o século XVIII foi marcante por produzir grandes ideias que agitaram a humanidade.
Por aqueles mares que formavam o mundo atlântico, passaram a circular notícias sobre o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Assuntos polêmicos que traziam com eles as ideias de liberdade e, no caso do novo continente, de independência. Entre os séculos XVII e XVIII, o poder absoluto dos reis passou a ser duramente questionado pelas novas classes em ascensão. Essas novas classes começaram a constituir ideias que se opunham a essas ideias herdadas pela tradição do mundo feudal. Esse conjunto de ideias que propunha a transformação do mundo é o que nós chamamos de iluminismo. Bom, nesse contexto de transformações, duas datas são realmente decisivas. A primeira é 1776, quando acontece a Revolução Norte-Americana, a Guerra de Independência dos Estados Unidos. É a primeira vez que uma colônia se torna independente. E mais do que isso, a Revolução Norte-Americana incorporou as novas ideias de república, de democracia, de constituição, que estavam sendo gestadas lá na Europa. Outro momento foi a Revolução Francesa, que é o marco fundamental do que nós chamamos de passagem do período moderno para o período contemporâneo. A gente falou bastante da África, né? Mas não podemos esquecer também do comércio com a China, com a Índia. Com o Japão, é verdade. Todas essas culturas vieram fazer parte das conexões marítimas comandadas pelos lusitanos. A Índia oferecia muitos produtos interessantes. As especiarias, que eram os temperos e as ervas de cheiro que davam um sabor especial aos alimentos. E ainda havia os chás, que além dos valores medicinais, poderiam ser bebidas prazerosas. Outro produto muito procurado eram os tecidos indianos, tingidos e estampados com métodos desconhecidos pelos europeus, que lhes davam uma beleza única. Isso para não falar das joias, com pedras preciosas, trazidas de longe e trabalhadas pelos ourives do local. E da China vinham outros tantos produtos como os objetos de porcelana e a seda, muito valorizados em diversos mercados nos mares orientais. E os chineses consumiam também produtos de outras localidades e mantinham praticamente um monopólio no comércio com o Japão. As manufaturas chinesas eram muito desenvolvidas em vários ramos. Os chineses haviam inventado o papel que utilizavam para seus registros e para a arte decorativa. A pólvora, que também tinham inventado, era utilizada em fogos de artifício para celebrar, sinalizar e, eventualmente, afugentar inimigos. E o Japão veio em seguida a fazer parte dessas conexões marítimas comandadas pelos lusitanos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a história da América e do nosso país, o Brasil, está profundamente conectada com a história da África e da Ásia entre os séculos 17 e 19. Viu que este processo teve início no século XV com as grandes navegações, que interligaram o mundo conhecido, criando conexões comerciais em toda a costa oriental da África, chegando até a Índia, a China e ao Japão, formando o Império Português. Constatou que para colonizar o Brasil, os portugueses incentivaram a cultura de cana-de-açúcar e, para isso, contaram com a mão de obra de negros escravizados que eram trazidos da África e tratados como se fossem mercadoria, em condições desumanas. Viu também que, em meio às trocas comerciais, houve também muito intercâmbio cultural, com ideias e técnicas que iriam transformar o mundo. E que essas trocas culturais tinham, no tráfico atlântico de escravos, o seu eixo principal. Por fim, aprendeu que este intenso tráfico negreiro foi um dos maiores responsáveis pela formação de uma verdadeira rede de comércio interligada em todo o mundo atlântico. E as mudanças trazidas pelo século XIX vão trazer ainda maiores consequências para esse mundo atlântico e para o Brasil escravista. Mas isso você vai ver nas próximas teleaulas.